Fala galera, olha eu aqui outra vez, depois de um tempo aí sumido e ausente aqui do canal. Primeiro começar aqui pedindo desculpa por esse tempo, né? E dizer que é muito em decorrência de toda a dinâmica social que a gente vive hoje, né? A gente está vivendo uma dinâmica muito exaustiva na sociedade, principalmente no Brasil, por conta da pandemia e do índice crescente de desemprego e da desocupação das pessoas, e além disso tem toda a dinâmica familiar que ficou mais exaustiva, né? Com o filho estudando em escola, às vezes a gente está tentando gravar um vídeo aqui, tem menino conversando com a professora no outro cômodo, às vezes... Então fica um pouco difícil. Além disso, também tinha alguns conteúdos que eu estava me apropriando para uma nova série que a gente vai subir aqui no canal ao longo dos próximos períodos, começando com esse vídeo agora. Além do que, o canal, a proposta é para ele incorporar na prática a ideia ecossocialista de não ser produtivista, né? A gente quer produzir um conteúdo que fique salvo na internet para quem precisar, né, disponível, e não necessariamente estar respondendo a cada semana sobre assuntos conjunturais ou assuntos que nos despertam a necessidade de dialogar com o público que está aqui inscrito no canal, né? Como, por exemplo, foi o caso daquele vídeo do Elon Musk, né, que tem aí, foi o último vídeo, e aquele era um assunto muito específico que a gente precisava responder, mas isso não é uma coisa que deve acontecer cotidianamente no canal, né? Então aqui a gente vai começar uma série para falar dos bens comuns. São os recursos que a gente utiliza para sobreviver e são indispensáveis enquanto espécie humana e que também são indispensáveis para o planeta e para a biodiversidade do planeta, né? E aí, a ideia de bens comuns, ela é muito antiga, né? Ela vem de uma frase em latim que significa coisa comum a todos, que é o res communis hominum, que é uma coisa que pode ser utilizada por todos livremente. Sempre foi assim ao longo da evolução humana, né? Aí podemos dizer o alto mar, o espaço aéreo, o espaço extraterrestre, o ar, a biodiversidade, o solo, subsolo, a radiação solar, a Lua, né, a partir do momento que a gente chegou lá, mas também para se direcionar. E o que a gente vai falar nesse episódio inicial é a água, né? E é importante que a gente tenha em mente que o res communis hominum é diferente do res nullis, que são coisas sem donos, né? E diferenciar também o bem comum do bem público ou privado, que são conceitos que emergiram aí a partir do direito moderno, né? E quando a gente teve maior difusão do conceito de propriedade privada, que disseminou-se muito mais no advento da sociedade industrial e do capitalismo, né? Que foi incorporada à cultura humana. E hoje é quase que um conceito que a sociedade não abre mão, né? Hoje em dia a gente protege muito mais bens privados do que a vida humana. E é importante também dizer que a coisa pública, ela se torna pública ou se torna inapropriável por um ato do direito. E o bem comum, ele não pertence a ninguém pela própria natureza, né? Pelo essencialismo dele e pela história evolutiva de relacionamento que a gente tem com ele. Tem um ecologista norte-americano, faleceu, chamado Garrett James Hardin. Ele escreveu em 1968 um artigo que foi publicado na Science, uma das revistas mais famosas do mundo, chamava A Tragédia dos Comuns, né? E ele discorria nesse artigo e chegava a uma ideia, uma conclusão, que o homem
encarnaria inevitavelmente a figura do individualista possessivo, que foi uma figura imaginada pelo liberalismo clássico como proprietário de si mesmo, né? E aí fazendo até uma comparação com o que a gente vive hoje, o capitalismo 4.0, né? Que chamam os liberais, o cio de si mesmo, né? Que é uma figura que é uma pessoa que tem o domínio do seu corpo, das suas ideias, e que é livre para escolher quando trabalhar, como trabalhar, né? No fim das contas acaba trabalhando muito mais do que o trabalhador seletista. E que é incapaz de se mover por qualquer valor que não seja o seu interesse privado, que é atribuído assim, atribuindo assim uma facilidade, né? Ou uma cultura que facilitou mais ainda a difusão dessa propriedade privada e a incorporação dos recursos ambientais e dos bens comuns como apropriáveis. E aí a gente tem que deixar bem exposto aqui no vídeo que a pandemia deixa isso mais visível, né? Porque o que teve na pandemia? Essa dualidade entre fique em casa, não fique em casa, isso é o reflexo desse individualismo possessivo. Cada pessoa, claro que tem uma parcela da sociedade que tem ainda a noção de coletividade e que ficaram em casa, muitos porque tinham recursos econômicos, outros porque foram ajudados, mesmo que a ajuda foi insuficiente para a grande maioria, acabou ajudando uma parcela. Se fosse estendido ao longo de toda a pandemia, poderia ter ajudado muito mais. Mas grande parte dos empresários, principalmente no começo da pandemia, diziam que o Brasil não podia parar por causa de 5 ou 7 mil que iam morrer. E aí a gente tem um grande eco que foi dado pela figura mais importante do país, que é, no caso, o presidente, e acabou que a sociedade ficou confusa, grande parte das massas, e isso atrapalhou muito. Então, é reflexo dessa individualidade, desse individualismo, isso que aconteceu, né? Marx falava muito, escreveu 2 livros que falavam muito bem desse antagonismo inerente da sociedade capitalista, que é de quem é proprietário dos meios de produção e de quem não é, né? da sociedade de classes. Um livro desse foi A Crítica ao Programa de Gotha, que foi publicado aqui no Brasil em 2012, e Os Despossuídos, né? Os Despossuídos fala muito dos recursos naturais, do que o homem era livre para consumir e depois que o direito apropriou como um bem apropriável, começou a se esvair cada vez mais para a grande maioria da população, né? Que não faz parte do 1% que tem os recursos econômicos para isso. Aí, em oposição a essa ideia do Hardin, tem aí a ganhadora do Prêmio Nobel de Economia em 2009, a Elinor Ostrom. Ela foi pesquisadora principal do Programa de Apoio à Pesquisa e Colaborativa em Agricultura Sustentável e Recursos Naturais, né? Que é administrado pela USAID, que é a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. E ela desenvolveu uma linha de pesquisa que ela contrapõe essa ideia do Hardin, que não, isso na verdade não é tão inevitável assim, se a gente tiver um gerenciamento correto, que possa congregar inclusive visões que não são só da sociedade atual, né? Ela tem essa questão no trabalho dela de incorporar cosmovisões diferentes, né? Então, e colocando uma ideia de gestão, né? O trabalho inicial dela enfatizou muito o papel das escolhas públicas nas decisões que vão influenciar a produção desses bens e a dinâmica de uso dos bens e dos serviços públicos, né? O trabalho da Elinor, ele considerou como as sociedades se desenvolveram e diversos arranjos
acabaram conseguindo evitar o esgotamento de um recurso essencial para aquela sociedade. Claro que isso não foi em todos os casos. A gente tem muitos exemplos de sociedades que chegaram no colapso, né? Por exemplo, os habitantes da Ilha de Páscoa. Tem até um livro do Jared Diamond que é muito bom, chama Colapso. Ele fala muito dessas questões da sociedade, né? Tem um outro dele também que chama Armas, Germes e Aço, e analisa várias sociedades e o uso de recursos. Em alguns que eles conseguiram evitar e outros não, o esvairamento desses recursos, o esgotamento desses recursos, né? É importante, a Eleanor, ela argumenta contra qualquer ideia de mudança meramente individual, que a gente vá fazer uma mudança na nossa postura ou no nosso hábito individual e isso vai surtir um efeito que seja ou mesmo regional, ou menos ainda global. Então ela rechaça essa ideia, né? Que é uma ideia, inclusive, impossível nos moldes da sociedade globalizada que a gente tem hoje. E é uma sociedade que globalizou não só o modo de produção capitalista, mas também a cultura, né? Que é essa cultura do individualismo e do consumismo, que é globalizada hoje em dia. O mundo inteiro vive sob a ótica e uma sociedade capitalista, industrial, extrativista e produtivista. Isso não tem nem o que discutir. Esse negócio de fantasma comunista que muitos dizem aí é balela, conversa para boi dormir. E os bens comuns, então, por sua vez, eles deviam estar ligados a um sistema de relações sociais que é baseado na cooperação e na interdependência, né? E que possa assegurar a subsistência desse recurso por várias gerações. E uma alternativa para isso, ela precisa superar esse olhar atual mercadológico, senão não será possível, porque é um crescimento infinito, pressupõe uso infinito e constantemente expansivo dos recursos, né? Os bens ou os meios de subsistência, eles não podem jamais se tornar uma mercadoria, que vai estar sujeito a um controle financeiro. Porque se está sujeito a um controle financeiro, quem vai mediar qualquer conflito que existe em torno desse recurso é o dinheiro. Então isso já automaticamente oferece condições injustas de competição entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. E quem tem dinheiro é a extrema minoria da população que acaba se sobrepondo à maioria, porque a gente estabelece um controle financeiro das coisas. Inclusive, a Eleanor Ostrom, tanto ela quanto o Gar Harding, eles propuseram suas ideias dentro de uma sociedade capitalista e para serem aplicadas e foram desenvolvidas em sociedades capitalistas. Não é um modelo que supera isso, é um modelo que propõe uma reforma disso, né? A gente, enquanto ecossocialista, eu pelo menos, acho que isso é impossível. Acho não, isso já está demonstrado, né? O Marx dizia que as condições, a gente, enquanto tem condição de usufrutar dos recursos naturais, a humanidade tem a obrigação de repassar esses recursos de forma melhorada, né, para as futuras gerações. Isso é uma obrigação, não é uma coisa que a gente pode escolher ou não, né? E é por isso que a dualidade entre as classes na sociedade capitalista faz com que sempre exista uma tentativa de privatização ou de financiarização por parte das forças hegemônicas, né? E hoje em dia isso está amplamente difundido. A gente não tem praticamente nada que não seja submisso à questão financeira. E aí, por que eu estou falando isso? Que agora eu tenho que deixar bem explícito a importância da água. A maioria das reações químicas acontece na água. A vida surgiu na água 3,5 bilhões de anos atrás. Todos os seres vivos têm água na sua composição. Vegetais, animais, e aí a gente pode citar alguns que têm inclusive mais de 95% na composição corpórea de água. Melancia, tomate, para falar de vegetais, água viva para falar de animais. Nós, seres humanos, temos 75% do nosso corpo constituído de água, né? E todas as civilizações que existiram e que existem, elas dependem de água e se desenvolveram
próximas ou dependentes de algum curso de água. Isso sempre. Quando um organismo perde mais água do que ele consegue repor, ocorre a desidratação. Nós, seres humanos, perdemos de 2 a 2,5 litros de água por dia. Em dias mais quentes, a gente pode perder até o dobro disso. Se eu perder 1% da água no meu corpo, ou 2%, é o suficiente para eu sentir sede. 5% de perda já causa problemas clínicos. E 4 dias sem beber água gera uma perda de 20% da água do corpo, que pode causar uma morte fulminante. E aí, o planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados de extensão de superfície. E cerca de 360 milhões de quilômetros quadrados desse total são cobertos por água. Nosso planeta poderia ser chamado de planeta água com tranquilidade. E a água, seja no estado físico, seja em qualquer estado físico, líquido, gasoso ou sólido, ela é extremamente importante para o equilíbrio climático do planeta. O transporte e a circulação dessa água pelos ventos, pelos rios, pelo lençol freático ou até pelo corpo de animais que consomem água em um lugar e morrem em outro lugar, isso transporta a água também, muda o equilíbrio e o clima do planeta, né? Inclusive a evapotranspiração e o desmatamento influenciam isso. Por isso que hoje a gente vive secas e cheias em ambientes que tinham uma situação oposta no passado, né? A gente tem uma onda de frio no Brasil, no sul do Brasil hoje, né, que está fazendo um friozinho aqui em Ribeirão Preto e em grande parte do país. A gente tem uma onda de frio que só é superada hoje nos polos do planeta, isso no sul da América do Sul. E lá, enquanto isso, no Canadá, no mesmo momento, a gente tem uma onda de calor que está chegando a quase 50 graus, em ambientes que eram o oposto, né? A distribuição total da água, ela não é direto para o consumo humano, está própria para o consumo humano. 97,5% da água é salgada, né? E 2,5% é de água doce. Desses 2,5% de água doce que está propícia para o consumo humano, se não tiver poluída, 68%, 68,9%, quase 69% estão em geleiras. Quase 30%, 29,9%, são de águas subterrâneas, 0,9% é a umidade do solo e 0,3%, menos de 1%, está nos rios e nos lagos. A hidrosfera, então, é composta de águas oceânicas, águas atmosféricas e águas continentais. E aí, no oceano, a gente tem os mares e oceanos. Na atmosférica, a gente tem a água em forma sólida também, as geleiras, ou líquida, né? Ou cristais de gelo também podem estar na atmosfera, e as águas continentais, que são as águas que estão nas geleiras e águas subterrâneas. A importância dessa água, ela é para todos os setores da sociedade, né? É essencial. Só que ela é utilizada de forma diferente. 70% da água é utilizada pela agropecuária, 19% pela indústria e 11% pelas residências, né? E aí tem uma coisa que a gente pode resgatar, que é a questão do impacto que isso tem e a responsabilidade individual, que é o que é cobrado hoje em dia pelas agências de regulação. Muito, né? Muito é cobrado, inclusive é o que aparece na mídia. A mídia, inclusive, tem uma responsabilidade muito grande na cobrança, e ela faz essa cobrança individual das residências ou das famílias, que é o que consome 11%, e essa cobrança ela é muito mais veemente, a gente percebe, do que, por exemplo, de setores da indústria que são extrativistas, como, por exemplo, o setor de mineração, que foi o causador dos desastres de Brumadinho e Mariana, por exemplo, né? Ou o setor de energia, que tem o petróleo que
que vazou nos mares no litoral brasileiro recentemente. Essa cobrança foi só momentânea, não existe uma cobrança contínua como há com a população de forma geral. Isso é uma responsabilidade, porque passa um sinal de que, fazendo uma mudança meramente individual, a gente está fazendo a nossa parte e que isso supostamente seria suficiente. Não é o suficiente. Não adianta só a gente não poluir mais água. A gente precisa recuperar a nascente em todo o território nacional, senão a gente não vai conseguir superar não só essa crise que é mais desse ano, que é a maior seca da história dos últimos 100 anos, como também o desabastecimento futuro, que vai ser inevitável a gente manter nesse ritmo, né? A contaminação, ela também é diferente nesses setores, né? Tem a contaminação agrícola, que é mais por pesticidas, agrotóxicos, biocidas, a contaminação industrial, que é mais por resíduos, né? E a contaminação doméstica, que é mais pelo despejo de esgoto, né? Que precisa de tratamento prévio. E aí uma coisa que a gente também gosta de falar bastante, que é a questão da linguagem, né? O saneamento, que é a questão de tornar sã, ou sanear, tornar saudável, no caso aqui a gente está falando da água, ele sempre vem acompanhado da palavra básico. É outra coisa que a gente tem que deixar muito claro. Eu não sei de onde surgiu essa questão do básico, mas o básico não é mais suficiente. E eu acho que a gente tem que parar de pensar e de corroborar essa linguagem liberal que traz essa ideia. Porque isso faz até com que a população, quando a gente tenha que fazer a cobrança numa prefeitura ou em algum outro órgão, parece que eles só têm a obrigação de fazer o básico, porque a gente só cobra o básico. E o básico não vai ser suficiente. E normalmente a autoridade que está responsável por decidir isso, ela mora em um ambiente, ou em um bairro, ou em uma cidade, onde o básico nunca é só o básico que é feito. Sempre passa do básico. E a população que precisa mais desses serviços nunca chega nem no básico. Então, a gente tem que parar de cobrar o básico. A gente tem que começar a cobrar esse saneamento máximo, né? É muito importante. E aí, para falar um pouquinho desses bens comuns e da água, como que ela foi tomada em consideração no cenário global, isso começou mais ou menos, institucionalmente dizendo, foi em Estocolmo, em 1972. Né? A Conferência de Estocolmo, no seu princípio 2, dizia que os recursos naturais da Terra, a flora, a fauna, especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento. E depois foi retomado em 1977, na Conferência das Nações Unidas sobre a Água, em Mar del Plata, na Argentina, né? E dizia o seguinte, essa conferência: todos os povos, independente de seu estágio de desenvolvimento e das condições sociais e econômicas, têm o direito de acesso à água potável e qualidade equivalente às suas necessidades básicas, né? Que depois isso foi desenvolvido também na Conferência de Dublin, em 1992, uma prévia para a Conferência de Estocolmo, do Rio 92, né? Dizia o seguinte no seu princípio 1, a Conferência de Dublin: a água é um recurso finito e vulnerável, essencial para o desenvolvimento e o meio ambiente, já que a água sustenta a vida. O gerenciamento efetivo dos recursos hídricos demanda uma abordagem holística e o desenvolvimento social com econômico e proteção dos ecossistemas naturais. Então, isso continua sendo discutido, né, no âmbito das Nações Unidas, né, na Assembleia Geral da ONU em 2010. Teve uma resolução que reconhece explicitamente a água e o saneamento como direito humano, e o relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos de 2015, olha aí, estamos bem aqui no questão do tempo, bem chegando aqui em 2021, onde a água se mostrou ainda mais essencial, né, na questão de combate à pandemia também.
E a ONU em 2015 então fala da água para o desenvolvimento sustentável, e ela descreve e elenca que a água está no centro do desenvolvimento sustentável, desde a segurança alimentar e energética até os aspectos relacionados à saúde humana e ambiental, contribuindo para o bem-estar e o crescimento inclusivo. Depois, no ano seguinte, o relatório das Nações Unidas de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2016 fala da água para o trabalho, água para o emprego, na verdade. E aí ele alerta para a gestão insustentável dos recursos hídricos e ou recursos naturais, como também para os danos às economias e à sociedade, visando a criação de empregos e desenvolvimento, né? E depois aqui, já para falar mais de um contexto geográfico mais específico, teve a Declaração Centro-Americana del Agua e a Declaração Latino-Americana em 98, que cria o Tribunal Latino-Americano da Água, reconhecendo-a como elemento vital e do acesso a ela como componente essencial do direito fundamental à vida. E aí, nessa declaração, trata a água como um patrimônio comum. No seu artigo 3º fala que a água de uma região como patrimônio comum das presentes e futuras gerações da América Latina elenca o dever de sua conservação, obrigação compartilhada dos estados e da coletividade e dos cidadãos. Então é uma responsabilidade de todos, né? A gente pode, por exemplo, citar o exemplo do Chile, de Pinochet, que a partir dali, inclusive com a ajuda do nosso ministro da Economia, que era garoto de recados na época, do ministro da Economia, privatizou a água na década de 70. Isso foi um dos motivos também, né, a privatização de tudo, da vida lá no Chile, das manifestações mais recentes que tiveram lá, que exigiram uma nova Constituição. Conseguiu uma nova constituinte e agora eles estão em processo de mudança disso aí. Olha só, na década de 70 para cá a gente tem mais de 40 anos, aí quase 50 anos, até o povo perceber, né, que a mudança naquele momento foi extremamente danosa para a população de uma forma geral, porque lá a gente já sabia que tinha os interesses neoliberais e privatistas, né, que foi inclusive difundido em boa parte do mundo naquele momento. E até hoje é também, mas naquele momento foi mais a base do golpismo, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, por sua vez, os municípios conquistaram a titularidade, né, dos serviços de saneamento no dia 5 de janeiro de 2007, com a sanção da Lei Federal número 11.445, chamada de Lei Nacional do Saneamento Básico. E ela entrou em vigência a partir de fevereiro de 2007, né? Estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil, né? E aí a gente tem água privatizada em vários municípios do Brasil, em vários não é privatizada. A gente pode citar o exemplo de Manaus, que privatizou em 2000 a água com concessão até 2030 e prorrogou essa concessão até 2045, porque as empresas que tomam conta disso aí nunca conseguiram a universalização do programa, porque o interesse no lucro não chega nas regiões onde o lucro é menor, ou não dá retorno financeiro, onde tem algum problema. Sempre tem um interesse privado que se sobrepõe ao interesse público. E quando a empresa é privada, ela não vai dar prioridade para isso. Um outro exemplo que a gente pode colocar é Cuiabá, que privatizou a água em 2011. Eu morava lá na capital do Mato Grosso, vi a água ficar cara e vi também os vários conflitos que a população em geral, as empresas, as instituições tinham com as empresas que assumiram inicialmente, que sempre tinha problema e também até hoje continua com problema 10 anos depois. Aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro hoje, a gente tem um serviço de água e esgoto muito bom, o DAERP tem um trabalho muito bom, a água é barata aqui, é um preço justo, a gente está em cima do Aquífero Guarani, o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta, que inclusive foi alvo de interesse da Coca-Cola e da Nestlé na época do governo Temer, que queria comprar o aquífero, né?
E aí a gente teve, em 2020, a aprovação da Lei 14.026, que é chamado de novo Marco do Saneamento no Brasil, que praticamente obriga, que ele empurra a necessidade de privatizar o serviço em todo o país. E isso aí é uma coisa que a gente começou agora. O que o Chile fez na década de 70 e se arrependeu 50 anos depois, a gente está começando a fazer agora. Até quando a gente for se arrepender disso aí, pode nem ter o que salvar. Mas enfim, sigamos. Para a gente tentar ir concluindo aqui, fazer umas reflexões sobre a questão da água e a questão da financiarização dos bens comuns e de toda a vida como um todo, de uma forma geral. O capital ele tem essa necessidade da gestão financeira, né, dos bens comuns, pelo lucro, mas também para fazer uma gestão mais direta, sem a necessidade de um Estado que faça uma mediação entre os conflitos sociais que são gerados por torno desses recursos que são essenciais. Sem esse Estado, basta pagar. Quem paga mais, leva mais, né? Mesmo o Estado liberal burguês não está sendo suficiente, né? Isso é um reflexo do rareamento cada vez maior desses recursos, que tem a necessidade, inclusive, do liberalismo resgatar um velho fantasma que ele traz quando ele quer impor uma política que não é muito aceita pela população, que é o fascismo, né? No mundo inteiro o fascismo emergiu das cinzas que a gente tinha soterrado ele, né, na época de Hitler e Mussolini, e essa ascensão é uma prova clara que a disputa pelos recursos vai se tornar muito mais acirrada com a emergência climática e com a ampliação dos seus efeitos. Inclusive, a partir da década de 30, isso deve ficar muito mais dramático, um cenário de Mad Max, praticamente. Talvez a gente não chegue num cenário exato de Mad Max em 2030, mas ele vai chegar se a gente não mudar isso. E aí a disputa política já mostra isso claramente. A gente vê eleições no Peru e no Equador extremamente acirradas, um lado não querendo admitir a derrota, então a democracia liberal burguesa já não está sendo suficiente para conter esses conflitos. No México tinha até corpos ou pedaços de corpos nas sessões eleitorais. Então isso é um reflexo dessa disputa que está se acirrando e deve se acirrar mais ainda. A gente não vai derrotar isso tirando, por exemplo, Bolsonaro do poder, longe disso, né? Certamente o povo vai ser deixado de lado, ou em segundo plano, ou abandonado para morrer nas mãos de um Estado genocida e muito mais autoritário, que está se tornando ao longo do passar do tempo, ou pelos desastres naturais, digamos assim, né? Que são os desastres que na sua grande maioria matam trabalhadores, pobres, negritude, pessoas periféricas, seja nas cidades ou que vivem nas florestas ou nos quilombos ou nas aldeias. Sempre é assim, né? A gente vê que os indígenas na questão da pandemia foram no começo deixados para morrer, inclusive não queriam ser colocados como grupo prioritário, foi colocado depois de pressão. Ainda assim os que estão no contexto urbano foram abandonados. A única forma que a gente vê de salvação é a organização consciente do povo, visando uma ruptura, e uma ruptura que seja ecossocialista. Que a gente precisa desenvolver a ideia de um Estado ecossocialista, que a figura do Estado é uma figura que vai ser necessária, apesar de ser controversa para os revolucionários, ela vai ser necessária em um momento inicial de um processo que rompa com essa sociedade, porque vai ter que ser mediado o conflito em torno desses bens comuns, né? Aliado também a uma pressão que a gente que tem essa visão ecossocialista deve fazer às vanguardas políticas que ainda não tem esse senso de emergência que normalmente é trazido pelos ambientalistas e principalmente pelos ecossocialistas, né? Tudo isso faz parte então desse conjunto de regulação do Estado burguês que a burguesia, a elite, vem desenvolvendo no âmbito da institucionalidade ao longo das últimas décadas e também da cultura, né, que foi difundida pelo cinema, pela mídia, pelas plataformas e hoje é enraizada por toda parte, né, mesmo onde ela não chegava antes, né. Mesmo os indígenas hoje, assim, vários são cooptados pela ideia de lucratividade, de desenvolvimento econômico. Por exemplo, no Mato Grosso tem indígenas que
hoje já querem plantar soja, sendo que a terra indígena também tem que ser vista como uma unidade de conservação, né? Lá na cidade de São Paulo, por exemplo, o que tem de área verde é terra indígena. Então é preciso criar e fortalecer essa noção de Estado. Ao mesmo tempo, né, que a gente educa a população e dialoga, construindo lado a lado com o povo trabalhador, uma verdadeira emancipação, né, que vai trazer essa libertação política e difundir uma cultura diferente e valores diferentes, que são valores de coletividade, valores que sejam ecossocialistas, que eu gosto de chamar, né, valores comunitários também, né, para a gente pensar uma gestão planetária da humanidade, pela humanidade, para a humanidade, sabe? Existe um debate que é muito importante entre os teóricos de vanguarda, na vanguarda política, que é sobre o caráter das revoluções, se elas estão ligadas a uma fronteira política ou não, né? Uma revolução é em um país ou ela pode ser internacional. É importante a gente ter em mente que os recursos naturais, os bens comuns, eles não têm fronteira política, apesar de ter acordos internacionais entre países que têm domínio de diferentes tipos de recursos. Esses recursos, quando esgotados em um país, eles se esgotam para todo mundo, se só tiver esse recurso naquele país. Portanto, não adianta a gente exigir uma soberania que não seja global, que ela não se globalize. Então isso é muito importante. Sem uma cooperação e um entendimento internacional dos grupos que são vanguarda política, que caminhe nesse sentido, né, de buscar essa ruptura e articular politicamente a manutenção e conservação dos bens comuns, não reproduz o produtivismo capitalista, ou mesmo uma produção socialista que não tenha isso em mente, não vai ser fácil impor uma gestão dessa natureza para o capital, se a gente não tiver unidade nesse sentido, né? E que sobreviva ao longo prazo para a gente manter a humanidade na face da terra, ao menos não para o povo trabalhador. O povo trabalhador se lasca de qualquer jeito, mesmo que as elites tenham tecnologia como ar-condicionado para manter-se livre de ondas de calor, por exemplo, ou de enchentes, por exemplo, né? Ou a gente vai ser um povo que trabalha comunitariamente, pensando no coletivo, com solidariedade de classe, inclusive, ou a gente vai ter que sobreviver em um cenário nefasto de competição permanente, né? E muito acirrada e mediada pela questão financeira ou econômica, como eu já disse, né? Por todas as formas e segmentos da sociedade vão passar por isso, seja pobre, seja classe média, seja elite. Cada um vai ter suas armas. No caso, a arma mais potente que a gente está colocando, escolhendo politicamente, é o dinheiro, né? E aí cada um vai usar o que tem. A espécie humana, então, ela é a única de um planeta até então único no universo e que tomou consciência da evolução e das formas de sociabilidade dos seus indivíduos e grupos de indivíduos de acordo com a cultura de cada época e de cada unidade política, né? No caso, pode ser um país, uma província, uma cidade. Com isso, a gente pode tomar, né, uma coisa que pode ser feita, não quer dizer que vai, pode tomar as rédeas do curso da evolução humana, colocando uma racionalidade no processo cultural, a fim de escolher se a gente vai querer ser uma sociedade de competidores ou de cooperadores, uma sociedade de competição, como a das topeiras, onde cada um, né, um indivíduo fica enterrado no seu buraco e compete pelos recursos ou pela reprodução, ou a gente vai ser uma sociedade de formigas ou de abelha, né, como é descrito pelo Edward Wilson, né, uma sociedade cooperativa, no caso da Conquista Social da Terra, que é o livro que ele escreveu. Ele é um formigólogo, biólogo também, que fala muito disso. As formigas, inclusive, são um tipo de sociedade que domesticou outros seres vivos, né? Eles produzem fungo para alimentar os
pulgões ou os seres que vão produzir, que vão se alimentar desse fungo e produzir o néctar para elas. Então é isso que a gente tem que pensar e ter em mente, que tipo de sociedade a gente quer ser. E isso é inevitável que no curso que a gente está, a gente será uma sociedade de competidores extremos. E aí, a questão não se trata nem de convencer quem é elite ou quem se reconhece como liberal, como neoliberal. Eles assumem esse papel muitas vezes negacionista de forma cínica, né? Hoje em todos os setores da sociedade sabem que a mudança climática é real e factual. Quem fala que não é cínico ou está sendo manipulado por alguém que é. E é consciente, né? Eles fazem isso como forma de propaganda e marketing para ganhar tempo. E na década de 70 eles ganharam 50 anos de fôlego para aplicar essas políticas que estão sendo aplicadas e difundidas por todo mundo, né? Todo mundo o mundo inteiro teve reforma trabalhista, reforma da Previdência, reformas na legislação que protege os recursos e tudo mais, né? A questão fundamental é que a gente tem o dever, enquanto militante político, enquanto educador, enquanto pessoa que está preocupada com o futuro, de difundir isso entre as pessoas que vivem e que trabalham com a gente, né? Inclusive os ecossocialistas e os ambientalistas de uma forma geral, que têm uma maior sensibilidade para esse tema, devem ter essa consciência e difundir ela nesses espaços que frequenta, né? Seja os espaços familiares, seja de sindicato, até o trajeto que você vai para sua casa, que você vai para o trabalho, o colega que senta no ônibus do seu lado, ou que pega carona com você. A gente tem que fazer esse trabalho, é extremamente importante e urgente. E a gente deve ampliar e praticar, inclusive, essa cultura, essa nova forma de se relacionar politicamente nos espaços de vanguarda também, que seria essa forma ecossocialista de diálogo e de materialismo histórico dialético, né? Para a gente construir uma revolução que seja ecossocialista, porque para a gente é isso, gente, ou é ecossocialismo ou é extinção. E é isso, para terminar aqui, queria agradecer todo mundo que esteve aí com a gente, dizer que se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, com os conhecidos, vamos difundir essa ideia, comenta para gerar engajamento, né? Estou aprendendo agora com essa questão nova de ser youtuber, então acho que isso é muito importante. Curtir, compartilhar, comentar. E é isso. Um abraço para todos e até a próxima, gente. Beijo!